Mais uma questãozinha, pessoal. Vamos lá. Escolar de 7 anos é referido ao ambulatório de endocrinologia pediátrica por ser o menor aluno de sua turma na escola. Então, ele tem 7 anos, é o menor aluno da turma. Tem boa saúde, é ativo e apresenta bom rendimento escolar. Seu pai mede 1,60, então o pai tem 1,60 e a mãe tem 1,50. A partir desses dados, a gente pode, inclusive, calcular o alvo genético desse paciente. Daqui a pouco a gente chega lá. O médico mede a criança e constata 1,12 m, 112 centímetros. Aqui ele traz pra gente um gráfico. E aí, se você for colocar, eu sei que tá pequenininho, mas para você ter uma ideia, 1,12 m, 7 anos, seria mais ou menos aqui, olha, pessoal. Então, eu tenho aí percentil 3. É uma criança que, no gráfico estatura para a idade, ele é percentil 3. Ok. Calcula o alvo genético do paciente. Vamos revisar daqui a pouco como a gente calcula. Solicita radiografia para determinação da idade óssea, que resulta compatível com a idade cronológica. Isso é muito importante. Então, eu tenho a idade cronológica compatível com a idade óssea. Olha só. Os exames laboratoriais solicitados vêm normais. Qual o diagnóstico mais provável desse paciente? Vamos lá, pessoal. Para a gente resolver, a gente precisa revisar baixa estatura. Outro assunto bem recorrente. E aí, o que é que você precisa lembrar desse assunto? Primeiro ponto, velocidade de crescimento. Isso aqui é muito importante, pessoal. Infelizmente, a questão não nos deu. Então, era uma informação bem importante. Eles precisavam dizer para a gente qual era o padrão que essa criança vinha crescendo. Será que ele está desacelerando o crescimento ou ele vem sempre no mesmo ritmo? Por quê? Porque se eu tenho velocidade de crescimento normal, eu vou me deparar com duas situações, que são as variantes normais do crescimento: baixa estatura familiar e atraso constitucional do crescimento. Apesar dele não ter dado essa informação, nós vamos admitir que a velocidade de crescimento era normal. Eu estou admitindo que, como ele não fez nenhuma menção a esse fato, estava tudo bem. Fora que ele me diz que os exames laboratoriais eram normais, a criança tinha bom desempenho, exame físico normal. Então, tudo isso está me levando a crer que era uma velocidade de crescimento normal. Tudo bem. Então, diante dessas duas situações, em qual situação o paciente se encaixa? Para isso, eu preciso calcular qual é a minha estatura-alvo, qual é o meu alvo genético. Eu tenho um menino, então vai ser a estatura do pai, 160 centímetros, mais a estatura da mãe, 150 centímetros. No caso de menino, mais 13. E isso tudo, pessoal, dividido por 2. Pois é, isso aqui, quando você faz essa continha, dá mais ou menos 1,61 m. Então, 161,5 centímetros. Esse seria o alvo genético dessa criança. Avaliando, você imagina o quê? Que é uma criança que tem um alvo genético baixo. Então, isso já nos leva a pensar em baixa estatura familiar. Mas calma, vamos avaliar as outras características. Olha, na baixa estatura, nós temos uma história familiar de baixa estatura. Esse primeiro ponto que eu destaquei para vocês. Calculo o alvo genético e realmente parece uma baixa estatura. No caso do atraso constitucional do crescimento, não. É aquela criança que a família não é baixinha. Então, a família tem uma estatura mediana, normal a alta. Então, você vai ter, na verdade, na família, uma história de retardo puberal. Ou seja, a mãe vai dizer assim para você, e na questão do enunciado vai ter: olha, o pai dele foi do mesmo jeito, demorou a entrar na puberdade. Os amigos cresceram e ele só cresceu depois. Então, tem uma história de retardo puberal. Em relação ao exame físico, você vai encontrar um exame físico normal para a idade cronológica, compatível com a idade cronológica. Enquanto no atraso constitucional do crescimento, o exame físico vai ser normal para a idade óssea. Ou seja, mas doutora, ele tem 13 anos, os amiguinhos já estão com pelinhos na axila, já estão com pelinhos pubianos e ele ainda nada. E aí, isso é normal? Aí você vai para a idade óssea. Na idade óssea, ele tem uma idade óssea atrasada em relação à idade cronológica. Aí você diz, olha, é normal, porque apesar dele ter 13 anos, ele poderia já estar na puberdade, mas ele tem uma idade óssea de 10 anos.
de 11 anos, então ele tem um exame físico compatível com a idade óssea. Então você vai encontrar esse achado no enunciado. Em relação à idade óssea, você vai ter compatível com a cronológica, que é a da nossa questão, e você pode ter compatível com a estatura, que é esse caso que eu acabei de dizer para vocês. Em relação aos exames laboratoriais, eles vão ser normais para a idade cronológica e no atraso constitucional, normais para a idade óssea. Então, lembra assim, atraso constitucional do crescimento é porque a idade óssea está atrasada e vai ser tudo de acordo com ela. O exame físico vai ser de acordo com a idade óssea. Os exames laboratoriais vão ser de acordo com a idade óssea. É tudo de acordo com a idade óssea. Em relação à previsão de altura final, é baixa, de acordo com o alvo genético. Olha aqui, esse é o exemplo da questão. E em relação ao traço constitucional, ele vai ser de acordo com o alvo genético. Então, é aquela mamãe que você vai explicar. Olha só, eu sei, os amigos já estão bem mais altos do que ele. Ele ainda não entrou na puberdade, mas ele puxou o pai, ele vai ser do mesmo jeito. Ele vai entrar, calma. Mas veja, ele vai ficar baixinho, todo mundo lá em casa é alto. Não, calma, ele vai seguir e vai conseguir chegar no alvo genético. Ele só vai demorar um pouquinho. E aí é por isso que a gente chama de atraso constitucional do crescimento. Então, a velocidade de crescimento, ela será normal nessas duas situações. Voltando para a questão, olha só, ele não me deu a velocidade de crescimento, mas percebendo que é uma família baixinha, eu posso imaginar que isso realmente deve ser uma baixa estatura familiar. E eu posso corroborar essa minha hipótese quando eu vejo a idade óssea compatível com a idade cronológica. Então, a retardo constitucional ou atraso constitucional, já sei que não é. Tassi, será que não é hipotiroidismo, deficiência do hormônio do crescimento? Olha só, no enunciado ele não te dá mais sinais e sintomas para você pensar nessas duas condições. E ele coloca também que os exames laboratoriais são normais. Então, nesse caso, é pouco provável que isso seja uma condição endócrina, uma endocrinopatia. Então, por isso que a resposta é mesmo baixa estatura familiar.